Marido descobre o caso secreto de sua esposa, atrapalhado traindo da forma mais chocante. A traição em que quebrou tudo, como ele desvendou suas mentiras e sua vida escandalosa secreta. Título: Minha esposa, 32F, me traiu, 34M, mentiu para minha cara, e eu não sei mais como respirar. Parte 1. O começo do fim, introdução. Ei Reddit, nunca pensei que seria eu a escrever um desses posts. Eu sempre passei por esse sub por anos, lendo histórias e pensando, caramba, eu me sinto mal por esse cara, nunca imaginando que eu estaria no mesmo barco, afundando sem saber como nadar. Minha esposa, vamos chamá-la de Lena, e eu estamos juntos há quase 9 anos, casados há 6. Nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum. Ela era barulhenta, sarcástica, confiante de um jeito que chamava a atenção de todos. Ela tinha uma risada que cortava a multidão e te puxava para perto, e eu estava totalmente dentro, cara. Ela era uma explosão e eu acho que eu era o cara quieto que achava que poderia segurar um raio. Por um tempo, funcionou. Tivemos nossos altos e baixos como qualquer casal, mas eu sempre pensei que estávamos firmes. Não tivemos filhos por escolha. Queríamos viajar, construir nossas carreiras primeiro. Ela trabalha com marketing, em casa na maioria das vezes. Eu sou da área de TI. Não é o trabalho mais chamativo, mas paga bem e me dá certa paz. Compramos uma casa juntos há 3 anos. Tínhamos nossas rotinas, nosso lugar favorito de comida para levar, nossas noites de filmes no fim de semana. Era como a vida. Não perfeita, mas nossa. Mas cerca de 6 meses atrás, as coisas começaram a ficar estranhas. Ela ficou mais distante. Não fria exatamente, só distraída. O celular dela se tornou uma presença constante nas mãos dela, mesmo quando deveríamos estar passando tempo juntos. Ela começou a trabalhar até tarde mais vezes, mesmo trabalhando de casa. O celular dela de repente estava sempre no modo silencioso. Ela mudou a senha. Eu perguntei uma vez, brincando, e ela revirou tanto os olhos que achei que fossem cair. Você está sendo paranoico, ela respondeu, irritada. Mas não foi só isso. Ela parou de ser carinhosa. O sexo se tornou um evento raro, e quando acontecia, parecia, eu não sei. Como se fosse uma obrigação. Sem faísca. Sem conexão. Eu perguntava se algo estava errado, e ela dizia que eu estava exagerando. Que eu estava muito sensível ultimamente. Olhando para trás, acho que uma parte de mim sabia. Mas quando você ama alguém, quando confia profundamente em alguém, seu cérebro luta contra sua intuição. Eu achei que estávamos apenas passando por uma fase difícil. Eu me dizia que íamos sair do outro lado mais fortes. Que os casais passam por dificuldades, certo? Meu Deus, eu fui um idiota. Parte 2. Rachaduras na máscara, primeiros sinais e suspeitas. Como eu disse, as coisas ficaram estranhas por um tempo. No começo, eu achei que fosse estresse. A empresa dela estava passando por algum tipo de reestruturação, então pensei que talvez ela estivesse só ansiosa com o trabalho. Tentei ser compreensivo. Fiz o jantar com mais frequência. Limpei sem ser pedido. Pequenas coisas. Achei que, talvez, se eu tirasse algumas coisas do prato dela, voltaríamos ao normal. Mas não ajudou. Se algo, ela ficou mais irritada. Resmungona. Desdenhosa. Como se eu fosse um colega de quarto que sempre se esquecia de tirar o lixo em vez do cara com quem ela costumava dizer que não poderia viver sem. As grandes bandeiras vermelhas apareceram aos poucos, como pequenos avisos que ignorei porque não queria acreditar no que eles significavam. Ela começou a guardar o celular como se fosse um dispositivo secreto do governo. Idas ao banheiro? Celular na mão. Banho? Celular no balcão, com a tela para baixo. Ela mudou o estilo do nada. Começou a se vestir de uma forma mais, eu não sei, sexy. Nada de errado com isso por si só, mas foi repentino. Ela costumava viver de moletom durante o expediente. Agora é blusas justas e maquiagem para reuniões por vídeo. Ela tinha uma nova risada. Eu sei que isso soa louco, mas acredite em mim. Você aprende a risada de alguém quando ama a pessoa. Essa era diferente. Forçada. Como se ela estivesse fazendo um show para outra pessoa. Ela começou a mandar mensagens o tempo todo. Eu perguntava quem era e sempre recebia coisas do trabalho ou Amanda, da RH toda maldita vez. Sempre Amanda.
Comecei a odiar o nome Amanda e nunca nem a conheci. Uma noite estávamos assistindo TV, bem, eu estava assistindo, ela estava grudada no celular e eu a vi sorrir daquele jeito que as pessoas sorriem quando estão flertando. Não um sorriso amigável. Um sorriso de quem está flertando. A tela dela iluminou por um segundo antes de ela trancar, mas eu peguei um vislumbre. Era uma mensagem que dizia: não consigo parar de pensar na noite passada. Eu congelei. Meu sangue realmente virou gelo. Ela percebeu que eu estava olhando e imediatamente surtou: Jesus, por que você está olhando por cima do meu ombro? Isso é tão invasivo. Ela saiu furiosa como se eu fosse o problema. Esse foi o momento em que eu soube que algo estava realmente errado. Meu coração afundou e ficou lá. Mesmo assim, eu me disse que talvez fosse um mal-entendido. Talvez fosse realmente Amanda. Talvez houvesse alguma piada interna que eu não entendi. Mas lá no fundo? Eu acho que esse foi o primeiro momento em que eu admiti para mim mesmo: isso pode ser mais do que apenas uma fase difícil. Parte 3. O escorregão, a descoberta começa. Certo, então depois daquela noite com a mensagem não consigo parar de pensar na noite passada, eu não consegui dormir. Fiquei lá ao lado dela, ouvindo a respiração dela enquanto minha mente corria em 1000 direções. Eu não queria ser aquele cara vasculhando, espionando, mexendo no celular da esposa. Mas algo dentro de mim quebrou naquela noite. Chame isso de intuição. Chame isso de desespero. No dia seguinte, ela saiu para trabalhar de um café, o que era novo. Ela nunca fazia isso. Mas de repente, ela precisava de espaço e uma mudança de cenário. Esperei 15 minutos depois que ela saiu e fui para o escritório dela em casa. Ela tinha deixado o laptop de trabalho aberto. Eu sabia que era uma aposta arriscada, mas verifiquei o calendário dela, esperando encontrar algo, qualquer coisa. Só uma explicação. Um convite para a reunião. Uma nota. Algo que provasse que eu estava apenas sendo paranoico. Mas adivinha o que eu encontrei em vez disso? Um e-mail não enviado na pasta de rascunhos dela. Só lá, como uma arma carregada. Era escrito para alguém chamado Jay. Não era um contato de trabalho. Não era alguém que eu já tivesse ouvido falar. Dizia: a noite passada foi incrível. Não sei por quanto tempo consigo continuar mentindo para ele. Eu me sinto culpada, mas quando estou com você, eu me sinto viva novamente. Fiquei olhando para aquela tela como se o tempo tivesse parado. Minha boca secou. Eu literalmente senti meu coração batendo forte no peito. Li de novo e de novo. Mentindo para ele. Me sentir viva novamente. Cada palavra parecia uma bala. Tirei uma captura de tela e enviei para o meu e-mail. Não toquei em mais nada. Eu não queria dar a ela um motivo para suspeitar que eu sabia. Naquela noite, ela voltou para casa toda sorridente. Estava com um smoothie na mão, como se tivesse tido o dia mais refrescante da sua vida. Oi, amor, ela cantou. Me deu um beijo na bochecha como se nada estivesse errado. Eu a encarei e tentei fingir que não estava morrendo por dentro. Minhas mãos estavam tremendo. Meu estômago estava em nó. Mas eu não disse nada. Não ainda. Eu precisava de mais. Eu precisava ter certeza. Aquele e-mail ainda podia ser só palavras, certo? Certo? Palpite, não era. Parte 4. A verdade no lixo, evidências concretas. Então agora eu tinha um e-mail de rascunho, mas uma parte de mim ainda se apegava à esperança de que talvez fosse alguma fantasia estranha, ou, no pior dos casos, uma traição emocional. Eu sei como isso sou idiota, mas quando você ama alguém, a negação se torna sua melhor e pior amiga. Os próximos dias foram um inferno. Eu não conseguia comer. Mal conseguia funcionar no trabalho. Toda vez que ela sorria para o celular, meu estômago se revirava. Toda vez que ela me dava um beijo de boa noite, eu sentia como se estivesse sendo apunhalado com minha própria aliança de casamento. Então veio o momento que arrancou o último vestígio de dúvida de mim. Ela saiu uma noite para beber com as meninas. Amanda novamente. Claro. Esperei até que ela saísse, e dessa vez fui até o lixo do computador dela. Literalmente. A lixeira. Bum. Lá estava. Uma série de capturas de tela e fotos deletadas. Algumas selfies dela, claramente tiradas em um quarto de hotel. Maquiagem perfeita, cabelo arrumado, em lingerie que eu sei que nunca vi antes. Depois veio uma foto dele.
sem camisa, segurando um copo de vinho, deitado na cama com ela. A data? Apenas 4 noites atrás. Meu corpo todo esfriou. Sabe quando, nos filmes, alguém encontra algo devastador e há aquele som agudo e penetrante? E isso aconteceu. Literalmente. Eu nem consegui ouvir por um segundo. Achei que poderia vomitar. Havia também mensagens, capturas de tela de mensagens que ela enviou para ele. Coisas como: Deus, eu queria poder acordar ao seu lado todos os dias. Ele é um idiota. Às vezes me sinto mal, mas passa na hora que eu vejo você. Mal posso esperar para fugir de novo na próxima semana. Era isso. Jogo encerrado. Eu tinha provas. Não apenas traição emocional. Não estresse no trabalho. Não paranoia. Ela estava vivendo uma segunda vida completa, secreta. Por trás das minhas costas. Na minha casa. Na minha cama. Eu enviei todas as capturas de tela para o meu e-mail, fiz backup na nuvem e salvei em um pendrive, porque eu sabia que, quando eu a confrontasse, ela mentiria. E uau! Ela realmente mentiu. Parte 5. O confronto, e as mentiras começam. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no escuro, apenas olhando para a parede enquanto ela dormia ao meu lado, como se não estivesse ativamente incendiando nosso casamento. Na manhã seguinte, decidi que não podia mais fingir. Eu não ia esperar pela próxima mentira, pela próxima história da Amanda, pela próxima noite em que ela voltaria para casa com o cheiro de um homem que não era eu. Ela estava sentada no balcão da cozinha, rolando o celular como de costume, tomando café como se fosse apenas mais uma quinta-feira. Eu entrei e disse: Quem é Jay? Ela congelou. Tipo, realmente congelou. Pisquei algumas vezes. Depois me deu uma risada forçada e apertada. O quê? Quem? Eu não respondi. Apenas tirei meu celular e comecei a ler o e-mail de rascunho em voz alta. A noite passada foi incrível. Eu me sinto culpada. Eu me sinto viva novamente. O rosto dela perdeu a cor. Ela parecia ter visto um fantasma e então imediatamente entrou no modo de defesa. Clássica Lena. Ela virou a chave de peguei você para estou ofendida como se fosse ela quem estivesse sendo prejudicada. Você fuçou nas minhas coisas? Uau, que nojento. Como você ousa invadir minha privacidade assim? Eu não podia acreditar. Nenhuma negação. Nenhuma desculpa. Apenas raiva instantânea. Essa era a resposta dela, atacar antes de ser atacada. Eu fiquei calmo. Talvez calmo demais. Eu disse, você está me traindo. Com um cara chamado Jay. Eu tenho as mensagens, as fotos, as informações do hotel. Não me insulte fingindo que estou errado. Ela ficou quieta. Bem quieta. Então, ela começou a chorar. Mas não era choro verdadeiro. Não eram lágrimas de remorso. Era mais como uma novela ruim. Coisa de crocodilo. E o que ela disse? Não significou nada. Aquele clássico. Como se isso fosse me fazer sentir melhor. Como se, legal, você destruiu nosso casamento por nada, pufa. Então ela continuou com: Foi só uma fase. Eu estava entediada. Eu precisava de atenção. Você tem sido tão distante ultimamente. Essa me pegou de surpresa. Eu? Eu estive me esforçando ao máximo para me conectar com ela. Eu estive aqui, aparecendo, amando ela através de toda a merda dela. E ela me culpou? Ela disse que foi só algumas vezes, jurou que tinha acabado, jurou que nunca mais falaria com ele. Prometeu que poderíamos consertar isso. Mas eu nem tinha certeza se queria consertar. Não mais. Parte 6. Os jogos de gaslighting, chacoalhão emocional. Então, depois das lágrimas de crocodilo e da desculpa meia-boca, ela trocou de tática novamente. Como se estivesse tentando passar pelas 5 etapas da manipulação em tempo recorde. Primeiro veio o drama da culpa, você nunca mais me notou. Eu só me senti invisível. Você passa tanto tempo no seu computador, achei que não se importava. Depois veio a festa da pena, eu acho que estou deprimida. Eu estive perdida por um tempo. Não é sobre ele, é sobre mim. E, finalmente, o bombardeio de amor, eu ainda te amo. Isso não muda nada. Por favor, não jogue tudo que construímos fora.
Eu apenas fiquei lá, deixando ela despejar todo esse papo ensaiado, como se estivesse assistindo a alguma performance artística distorcida. Eu ficava pensando, onde estava essa energia quando você estava fugindo para quartos de hotel? Onde estava isso quando você me chamava de chato e distante enquanto transava com um cara que mal conhecia? A parte pior? Por um segundo, um pequeno, patético segundo, eu queria acreditar nela. Foi assim que fundo isso foi. Quando você ama alguém tanto, seu cérebro se contorce em nós tentando fazer a traição dela fazer sentido. Mas aí eu lembrei das fotos. Das selfies dela de lingerie. Das mensagens onde ela dizia que eu era um idiota. Do copo de vinho na mão dele. Eu perguntei para ela. Se eu não tivesse encontrado aquelas mensagens, você teria me contado alguma coisa? Ela não respondeu. Nem tentou. Apenas olhou para o copo de café como se fosse salvar ela. Aquele silêncio? Aquilo foi a minha resposta. Então eu disse que precisava de espaço. Preparei uma mala e fui ficar na casa do meu irmão. A deixei lá com sua culpa e suas desculpas esfarrapadas. Ela nem tentou me impedir. Parte 7. O repercussão, sozinho com tudo. Então, sim, eu fiz a mala, só o essencial, e saí pela porta da casa que ajudei a construir, o lar onde eu pensava que envelheceríamos juntos. Parecia que minha coluna era feita de vidro. Entrei no carro e fui para a casa do meu irmão sem realmente ver a estrada. Tudo parecia distante, como se eu estivesse flutuando fora do meu próprio corpo assistindo a um homem que se parecia comigo se despedaçar. Meu irmão, graças a Deus por ele, não fez perguntas de imediato. Apenas me deu uma cerveja, um cobertor e a chave do quarto de hóspedes. Ele sabia. Acho que ele conseguiu ver na minha cara. Eu parecia alguém a quem arrancaram o coração e me fizeram assistir. Naquela primeira noite, eu só fiquei deitado na cama de hóspedes, olhando para o teto. Não chorei. Não dormi. Não consegui. Eu só ficava repetindo cada momento na minha cabeça como um filme em loop. Nosso casamento. A risada dela na nossa lua de mel. As manhãs de domingo fazendo panquecas juntos. Aquele dia em que ela pegou gripe e eu fiquei acordado a noite toda fazendo sopa e segurando o cabelo dela. Todos aqueles momentos que significavam algo para mim, significavam tudo e agora estavam envenenados. Contaminados pelo conhecimento de que enquanto eu a amava, ela estava em outro lugar, com outra pessoa, criando novas memórias. Pior? Eu comecei a questionar tudo. Ela já me amou? Ela sempre foi capaz disso? Eu era apenas cego demais, ingênuo demais para ver as rachaduras se formando o tempo todo? Eu me senti um idiota. Uma piada. Um homem que brincou de casinha enquanto sua esposa brincava com ele. Eu não mandei mensagem para ela. Ela não mandou mensagem para mim. Esse silêncio foi ensurdecedor. E solitário. Eu senti falta dela, mesmo odiando ela. Me diga como isso funciona? Como você sente falta de alguém que acabou com você? O luto é uma coisa tão estranha. Eu não estava apenas lamentando o relacionamento. Eu estava lamentando a versão de mim mesmo que acreditava nele. Parte 8. Controle de danos, a tentativa dela de redenção. 3 dias. Foi o tempo que levou até que ela finalmente me procurasse. Eu estava na casa do meu irmão, desligado em algum filme de ação idiota que eu nem estava assistindo, quando meu celular vibrou. Lena. Podemos conversar, por favor. Eu sinto sua falta. Eu sinto muito. Eu estraguei tudo. Por favor, não desista de nós. Ela não me ligou porque, claro, ela não ligou. Isso exigiria coragem de verdade. Mas mensagem de texto? Ah, ela podia mandar. Ela enviou parágrafos de palavras sem sentido, tentando se fazer parecer quebrada, torturada, cheia de arrependimento. Todas as notas certas, mas nada disso parecia real. Ela disse que tinha terminado com o Jay. Não disse quando, o que me disse tudo o que eu precisava saber. Disse que bloqueou ele, apagou tudo, queria recomeçar. Ela até se ofereceu para irmos para terapia e juntos, e sozinhos. Disse que faria qualquer coisa para consertar. Eu não respondi de imediato. Eu precisava de tempo. Ainda estava tentando desatar o nó no meu coração. Na manhã seguinte, ela deixou uma carta manuscrita na minha caixa de correio. Sim. Uma carta de verdade. Em papel de carta chique. Ela nunca escreveu cartas antes. Dizia coisas como:
Você sempre foi bom demais para mim. Eu me odeio pelo que eu fiz. Eu não mereço uma segunda chance, mas espero que você me dê uma mesmo assim. Era como ler o roteiro de uma má redenção. E talvez parte disso fosse genuíno, não sei. Mas algo sobre isso parecia forçado. Como se ela estivesse mais arrependida por ter sido pega do que por ter feito. Eu mostrei a carta para o meu irmão. Ele apenas balançou a cabeça e disse: Você não é um centro de reabilitação para pessoas quebradas que não vão se consertar. Isso foi um golpe forte. Porque, nos últimos 6 anos, era isso que eu tinha feito, consertando as coisas, explicando os humores dela, absorvendo sua frieza, racionalizando sua distância. Eu não respondi à carta. Não ainda. Eu precisava colocar minha cabeça no lugar antes de deixar ela me puxar para mais uma conversa cheia de culpa. O que ela não sabia? Eu já tinha marcado uma consulta com um advogado. Parte 9. O advogado, o registro e as mentiras que continuam surgindo. Então, sim, eu chamei um advogado. Não porque eu estava completamente decidido ao divórcio naquele exato momento, mas porque eu precisava de clareza. Eu precisava saber quais eram as minhas opções. O que eu encontraria se decidisse destruir tudo? O casamento, a casa, as contas compartilhadas, tudo. A consulta foi fria, mas necessária. Eu contei tudo: o caso, as mensagens, a linha do tempo. A advogada, vamos chamá-la de Karen, não se preocupe, ela é do bom tipo, assentiu como se já tivesse visto isso umas 100 vezes antes. Porque ela já tinha. Karen disse que, se eu quisesse, eu tinha um caso bem simples. Sem filhos, sem negócios conjuntos complicados, só bens. E o melhor de tudo? Eu tinha provas. Muitas. Capturas de tela. E-mails. Fotos. Lena não sabia como funcionam os rastros digitais, aparentemente. A defesa dela de não significou nada não ia se sustentar se fosse parar no tribunal. Karen me disse para fazer 2 coisas. Não confrontar até que eu estivesse pronto para agir. Começar a separar as finanças agora. Silenciosamente. Naquela noite, eu entrei nas nossas contas bancárias e percebi algo que eu não tinha notado na confusão de tudo. Lena estava gastando mais. Cobranças de hotéis, contas de bar, corridas para áreas suspeitas que ela nunca mencionou ter ido. Não era só a traição, era também a traição financeira. E aqui está o verdadeiro soco no estômago. Uma cobrança se destacou. Um recibo de jantar. 2 pratos principais. 2 bebidas. O nome do lugar? O mesmo maldito restaurante onde fomos no nosso primeiro aniversário. Isso doeu de forma diferente. Ela o levou lá. Nosso lugar. Ela reciclou nossas memórias para um prazer rápido. Esse foi o momento em que algo se quebrou dentro de mim. Não raiva. Não dor. Apenas silêncio. Como se uma chave tivesse virado e eu finalmente entendesse a profundidade disso. O desrespeito não estava apenas na traição. Estava na casualidade disso. Na preguiça. Como se ela nem se importasse o suficiente para esconder isso bem. Então, enquanto ela estava por aí enviando mensagens com lágrimas e cartas manuscritas de culpa, eu estava imprimindo extratos bancários e abrindo uma nova conta corrente pessoal. Isso já não se tratava mais de saber se eu ia embora. Era sobre como. Parte 10. O confronto final, o último confronto. Uma semana depois, eu voltei para casa. Não para reconciliar. Não para conversar. Eu voltei para acabar com isso. Eu disse a ela que ia passar para pegar algumas das minhas coisas. Ela perguntou se podíamos conversar, de novo. Eu disse, claro. Quando entrei, ela estava com um ato todo preparado. Velas. Casa arrumada. Ela parecia que tinha saído de um post do Pinterest. Cabelo arrumado. Música suave tocando. Ela até estava usando a minha camisa favorita dela, aquela que eu uma vez disse que ela ficava linda quando dançamos na cozinha no aniversário dela. Ela tentou sorrir. Eu não sorri. Ela começou com um discurso. Uma mistura de linguagem terapêutica e vulnerabilidade meia-boca. Coisas como: eu andei lendo sobre estilos de apego. Os problemas da minha mãe provavelmente me fizeram sabotar isso. O Jay foi só uma distração para minha dor. Eu a parei bem ali. O Jay não foi uma distração. Ele foi uma decisão. Várias decisões. Foi aí que eu entreguei o envelope.
Dentro estava uma cópia impressa dos papéis de separação, uma carta do meu advogado e uma lista das cobranças que eu havia retirado da nossa conta destacadas, anotadas, com hora e data. Ela olhou para cima, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu vi medo no rosto dela. Medo real. Não tristeza. Não arrependimento. Apenas a fria percepção de que eu não estava blefando. Então, claro, veio a virada. Ela entrou no modo total de vagabunda. Então o que? Você vai jogar tudo fora por causa de um erro meu? Você vai realmente contratar um advogado como se eu fosse alguma criminosa? Você está agindo como se fosse perfeito. Como se você não tivesse me feito sentir sozinha. Ah, lá estava. A verdadeira Lena. A versão que nunca assume a culpa a não ser quando está perdendo o controle. Eu apenas disse. Eu não era perfeito. Mas eu não menti. Eu não traí. Eu não te fiz sentir sozinha, você estava sozinha, porque me deixou muito antes do dia sequer abrir a calça. Ela ficou ali, tremendo, e eu vi as engrenagens girando na cabeça dela. Ela achou que iria me puxar de volta com culpa e charme, como sempre. Mas dessa vez? Eu saí sem olhar para trás. Parte 11. As consequências, lidando com as consequências. Eu saí naquele dia com tudo o que eu precisava, os papéis, minha dignidade e uma clara noção de onde eu estava. Acabou. Não havia mais espaço para dúvidas. Não havia mais esperança de que as coisas iriam melhorar. A verdade foi colocada diante de mim, e não havia mais como fingir. Mas só porque estava tudo acabado logicamente não significava que a limpeza emocional seria fácil. Deus, eu gostaria de poder dizer que fiquei em paz com tudo imediatamente, mas eu não estava. De jeito nenhum. Os primeiros dias na casa do meu irmão foram um borrão de raiva e entorpecimento. Eu não chorei. Não consegui. Eu estava ocupado demais tentando lidar com a ideia de que tudo que eu achava que sabia sobre amor, confiança e compromisso tinha sido destruído na minha frente. Eu procurei apoio de alguns amigos, e alguns deles foram gentis, me oferecendo conselhos e conforto. Outros, nem tanto. Alguns tentaram entender o lado da Lena, como se eu só não estivesse prestando atenção suficiente, como se fosse culpa minha também. Essa merda quase me fez socar alguém. Mas, na maior parte do tempo, eu me afastei de quem não estava do meu lado. As pessoas que arrumaram desculpas para ela não eram mais meus amigos. Eu não estava procurando simpatia. Eu estava procurando paz. Eu tirei um tempo do trabalho para clarear a minha cabeça. Não tomei grandes decisões. Não me apressei em nada. Mas comecei a fazer terapia tanto para mim quanto para o que eu havia vivido no casamento. Eu não percebia o quanto eu estava suprimindo até começar a conversar com alguém. Honestamente, isso ajudou. Muito. O que ajudou ainda mais foi que eu parei de me culpar pelas escolhas dela. Ela fez a cama dela. Ela mentiu, ela traiu, e ela me usou como rede de segurança enquanto explorava uma vida paralela. E eu tive que assumir o fato de que deixei isso acontecer. Então, comecei a me reconstruir. Devagar. Reencontrei hobbies que eu havia abandonado. Comecei a me exercitar mais. Voltei para projetos antigos que eu costumava adorar, coisas que me faziam me sentir inteiro e eu novamente. Lena tentou me contatar várias vezes nas semanas após eu ter me mudado. Primeiro foram mensagens. Depois, foram correios de voz. Depois, as mensagens vieram de todas as formas que ela conseguiu pensar pedindo outra chance, me implorando para reconsiderar, até enviando flores. O usual comportamento manipulativo. Eu não respondi nenhuma delas. Eu não consegui. Eu tinha terminado. Eu precisava estar terminado. Parte 12. A decisão, divorciar ou não. Eventualmente, Lena desistiu da chuva de mensagens e começou a jogar sua última carta, o jogo da culpa. Ela foi até a casa do meu irmão, sem avisar, como se achasse que o fato de aparecer pessoalmente de algum modo consertaria tudo. Quando eu abri a porta, ela estava chorando lágrimas reais dessa vez. Não vou mentir, uma parte de mim queria abraçá-la. Uma parte de mim queria esquecer tudo o que aconteceu e deixar ela consertar as coisas. Era a parte de mim que ainda a amava, que ainda queria acreditar que havia uma chance para nós. Mas eu precisei lembrar por que eu tinha saído em primeiro lugar. Ela começou com as desculpas, as verdadeiras, não aquelas do tipo desculpa por ter sido pega, mas aquelas de eu errei e percebo o quanto te magoei. Ela admitiu que foi egoísta.
Admitiu que o caso não foi apenas sobre as necessidades dela, foi sobre ela fugir de suas próprias inseguranças. Ela disse que nunca se sentiu boa o suficiente para mim, e que o Jay fez ela se sentir validada, mesmo que por um momento. Em um certo ponto, eu só fiquei ali, deixando ela falar, sem dizer nada. Deixei ela desabafar. Então, calmamente, eu disse a ela: eu não sei mais quem você é. A pessoa que você era quando eu te casei, ela se foi. E acho que eu venho lamentando por ela por mais tempo do que eu percebia. Foi isso. Eu não podia consertar isso. Não para ela. Não para mim. Eu tinha que aceitar que, não importa o quanto ela chorasse, não importava o quanto ela implorasse, não havia volta. Não havia como colocar os pedaços quebrados desse relacionamento de volta no lugar. Eu disse a ela que iria pedir o divórcio. Disse que eu não estava mais bravo, não estava mais triste, que eu só estava terminado. Não se tratava de vingança. Não se tratava de punição. Se tratava de seguir em frente. Eu passei tempo demais tentando manter algo quebrado junto, e não era mais justo para nenhum de nós. A resposta dela foi esperada. Ela desmoronou. Acho que ela achou que eu mudaria de ideia, mas não mudei. Não era minha obrigação consertá-la. Não era minha responsabilidade perdoar o imperdoável. Eu dei a ela minha confiança, e ela usou isso para nos destruir. Isso não é algo que se pode reconstruir. Eu pedi o divórcio na semana seguinte. Parte 13. A batalha legal. Divórcio não é simples. Entrar com o pedido de divórcio foi a parte fácil. Eu pensei que, uma vez que tomasse a decisão, o resto cairia no lugar. Mas, caramba, eu estava errado. Vou poupar vocês de toda a linguagem jurídica, mas vamos apenas dizer isso: o divórcio não é tão simples quanto assinar os papéis. São papéis. São reuniões. São idas e vindas com advogados. E no meu caso, foram muitas idas e vindas com a Lena, que continuava tentando me manipular para minha reconciliação. Ela também contratou um advogado, claro. Um bom, aparentemente. Alguém que estava mais do que feliz em prolongar as coisas, manter tudo bagunçado. O advogado dela sugeriu que tentássemos mediação no começo, eu estava aberto a isso, mas assim que entrei na primeira sessão, soube que era apenas uma maneira de Alena se fazer de vítima e me fazer recuar. Ela distorcia a conversa para fazer parecer que eu era o rancoroso. Que eu era o que não conseguia superar. Esse foi o momento em que percebi que não podia confiar em nada do que ela dizia ou fazia. O advogado dela foi contudo pensão alimentícia, uma parte maior da casa, acusações de que eu era muito distante e que eu era emocionalmente abusivo. Sério, de onde diabos isso veio? As acusações foram o golpe baixo. Mas eu não me mexi. Não mordi a isca. Eu mantive a cabeça no lugar e continuei me concentrando no que eu queria, no que eu sabia que merecia. Guardei toda a minha documentação, mensagens, e-mails e as fotos, que eu sabia que seriam a chave para fechar o caixão. O advogado de Lena continuava insistindo em um acordo amigável, mas o tempo todo, eu sabia que Lena estava secretamente esperando que eu cedesse e aceitasse um resultado mais favorável para ela. A audácia. Eu não cedi. O processo se arrastou por meses, e admito que me desgastou. Houve dias em que eu quis desistir, mas eu continuava me lembrando de que aquele era o meu futuro. Eu não ia deixar ela destruir tudo e depois sair com mais do que merecia. A mediação finalmente quebrou quando Lena tentou jogar a última carta. Ela me implorou para desistir do divórcio e dar a ela outra chance. Novamente. Ela até prometeu abrir mão de tudo, sua carreira, seus amigos, se eu simplesmente deixasse a gente tentar consertar as coisas. Eu quase perdi a calma. Que parte de não você não entende? Eu disse a ela. Não se tratava mais do que ela estava oferecendo. Tratava-se de quem ela era. E quem ela era, era alguém em quem eu não podia confiar para nunca me amar da maneira que eu merecia. No final do processo, o divórcio foi finalizado. Ela ficou com a casa. Eu fiquei com minha paz. Nós dois saímos com o que tínhamos quando entramos, apenas versões diferentes de nós mesmos. Mas eu tinha algo que ela não podia tirar. Minha dignidade. Meu valor próprio. E eu estava livre. Parte 14. A cura, encontrando minha própria paz. Os primeiros meses após o divórcio foram os mais difíceis. Não porque eu sentisse falta da Lena, eu não sentia. Eu já havia processado a perda dela muito antes de os papéis legais serem assinados. Não, foi o ajuste que foi brutal. A sensação de estar livre, mas também tão sozinho.
Serei honesto, eu não liderei com isso perfeitamente. Tentei entrar no mundo dos encontros imediatamente, achando que isso de alguma forma preencheria o vazio. Não preencheu. Namorar foi frustrante. Cada pessoa que conheci só me lembrava do que eu tinha com a Lena, os bons momentos, os maus, as partes que machucaram. Eu percebi que não estava pronto. Eu precisava ficar sozinho por um tempo, para realmente me curar, ao invés de usar outra pessoa para preencher o buraco deixado. Eu me joguei no trabalho. Comecei a caminhar novamente, algo que eu havia parado de fazer quando a Lena e eu começamos a namorar. Voltei para minha fotografia, um hobby que eu havia abandonado por anos. Devagar, pouco a pouco, comecei a me reconstruir. Comecei a ler mais, escrever novamente, encontrar alegria nas pequenas coisas. Eu não precisava ser consertado por outra pessoa. Eu tinha que me consertar. A primeira vez que sorri de verdade de novo, senti como se um peso tivesse sido retirado. A primeira vez que fui fazer uma viagem sozinho, senti-me vivo novamente. Eu percebi que não estava apenas sobrevivendo, eu estava vivendo. Reencontrei velhos amigos dos quais tinha me afastado durante o casamento. Eles foram incríveis. Me apoiaram, não questionaram minhas decisões e me incentivaram a ser apenas eu. Eles me lembraram de quem eu era antes da Lena, de quem eu costumava ser antes de me perder em outra pessoa. E então, cerca de 6 meses depois do divórcio, eu a encontrei. Lena. Não foi planejado. Eu estava na cidade a trabalho, tomando um café em um lugar onde costumava ir com ela. Não a vi de imediato, mas então ouvi aquela risada. Aquela risada que eu conseguia identificar em meio à multidão. Me virei, e lá estava ela. Ela parecia diferente. Parecia cansada. Não a mulher radiante com quem eu me casei. Não a mulher que eu um dia acreditei que nunca poderia me machucar. Ela estava com um sorriso triste, como se estivesse esperando minha reação. Oi, ela disse suavemente. Fiquei ali parado, congelado por um momento. Todos os velhos sentimentos voltaram com força: a dor, a raiva, a traição. Mas, ao invés de sentir a necessidade de descontar, eu só senti nada. Esse foi o momento em que percebi o quanto eu havia evoluído. Ela não era mais minha inimiga. Ela não era mais nada para mim. Ela era apenas um capítulo da minha vida que eu já tinha terminado de ler. Conversamos por alguns minutos. Ela se desculpou novamente. Disse que ainda estava trabalhando em si mesma, ainda tentando entender as coisas. Ela agora tinha um novo namorado, disse ela, mas estavam indo com calma. Eu não me importei. Não precisava saber nada disso. Eu apenas acenei com a cabeça e disse, fico feliz por você. Eu realmente queria dizer isso. Não porque eu queria que ela fosse feliz com outra pessoa, mas porque eu finalmente encontrei paz dentro de mim. Eu segui em frente. Eu deixei ir. Saí daquela cafeteria com uma leveza no passo que eu não tinha sentido em anos. Eu não estava bravo. Eu não estava amargo. Eu não tinha mais nada a provar para ela, ou para qualquer outra pessoa. Eu era apenas eu novamente. Parte 15. Reflexões, o que eu aprendi. Agora, um ano depois, posso dizer que estou em um lugar melhor. Muito melhor. Não vou mentir, ainda é um processo. Há dias em que eu sinto aquela dor no peito, quando a solidão se infiltra, ou me pego sentindo falta da ideia dela, não da realidade. Mas, no geral, eu aprendi algo crucial. A cura não é linear. Ela é bagunçada. E não acontece no cronograma de mais ninguém além do seu próprio. Eu aprendi que, só porque você ama alguém, não significa que você deva tolerar o desrespeito dela. O caso de Lena não quebrou apenas a confiança entre nós, ele quebrou minha crença em mim mesmo. Fez-me questionar meu próprio valor, minha capacidade de ver a verdade, minhas escolhas. Mas, com o tempo, eu percebi que as escolhas dela eram dela. A maneira como ela me tratou não era um reflexo de quem eu era um reflexo de quem ela era. E eu não preciso carregar esse peso. Eu aprendi que posso ser forte sem ser amargo. Não preciso manter a raiva para me proteger. A dor que eu senti não precisa me definir. Pode ser uma lição, não uma cicatriz. É difícil, mas eu me orgulho de o quanto cheguei longe. Eu estava quebrado, sim. Mas eu me reconstruí. Eu aprendi que o perdão não é sobre absolver outra pessoa de suas ações, é sobre me libertar de ficar preso no passado. Eu não perdoo a Lena porque ela merece. Eu a perdoo porque isso me liberta. Eu deixo ir porque eu preciso fazer isso para viver minha vida sem a sombra dela pairando sobre mim.
Eu aprendi que estar sozinho não significa estar solitário. Na verdade, a paz que encontrei na solidão tem sido inestimável. Redescobri quem eu sou sem precisar da validação de outra pessoa. Eu aprendi que não preciso estar em um relacionamento para me sentir completo. Eu sou o suficiente, como sou. E, por último, eu aprendi que seguir em frente não significa esquecer. Significa aceitar que as coisas terminaram do jeito que terminaram. Significa fazer as pazes com o passado e permitir-se seguir em frente sem o peso do arrependimento. Para qualquer um que esteja lendo isso e passando por algo semelhante, seja traição, engano ou simplesmente se perdendo em um relacionamento tóxico, saiba disso. Você vai superar isso. A dor não vai durar para sempre. Você vai se reconstruir, assim como eu fiz. Mas tem que ser nos seus próprios termos. Não se acomode. Não deixe ninguém te convencer de que você não merece a melhor versão de si mesmo. Às vezes, a parte mais difícil não é deixar a pessoa que te machucou, é aprender a se perdoar por confiar nela em primeiro lugar. Então aqui estou eu. Mais forte. Mais sábio. E pronto para o que vier a seguir. Estou vivendo minha vida para mim, e isso é mais do que eu poderia ter dito há um ano atrás. E a Lena? Espero que ela encontre o que está procurando. Mas isso não é mais meu problema. Estou bem. Melhor do que bem. Eu sou livre. Fim.